Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta aqui com a carta de Paulo aos Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, em que ele afirma, ele declara aqui o fundamento do seu ministério, que é a fidelidade de Deus. Declara o apóstolo que Deus é fiel, que Deus é fiel. E para essa igreja muito complicada, ele diz assim, que Deus os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O interessante é que não havia nada de firme naquela igreja. E certamente eles estavam numa situação que não só necessitavam, como também seriam repreendidos seriamente pelo apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo se fundamenta na fidelidade de Deus, porque Deus é fiel. Outro aspecto dessa fidelidade de Deus, nós podemos ler na carta aos Hebreus, que talvez, muito provavelmente, tenha sido escrita pelo mesmo apóstolo Paulo. É que ela tem uma estrutura bastante diferente das outras cartas, né? Lembrando que as outras cartas Paulo escreveu para as igrejas fora de Jerusalém. Essa aqui é destinada aos judeus cristãos. E ela tem uma estrutura bastante diferenciada. Ela, para mim, é de uma elegância extraordinária. É um escrito de alguém que, ao mesmo tempo que vive plenamente a sua vida terrena, humana, tem a sua consciência elevada ao Deus dos céus. Pode ter sido o apóstolo Paulo, pode não ter sido, mas essa não é bem a questão. No capítulo 11, perto do capítulo 11, o apóstolo Paulo, aqui no 10, ele fala, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Eu gosto de juntar esses elementos. É um exercício também, porque Deus é fiel, ou fiel é Deus. Porque Deus é fiel, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o de Caim. Porque Deus é fiel, por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus é fiel. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Porque Deus é fiel pela fé, Enoque. Esse é um exercício. Esse é um exercício, é uma disciplina. É mais simples, é sempre mais simples você usar o texto e verdades, que eu falo assim, verdades eternas. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é santo. E você colocar lado a lado a verdade com a verdade. E você acrescenta e você amplia a sua própria compreensão do que nós podemos compreender a respeito de Deus. Quando se fala de Hebreus, falando aqui dos heróis da fé, muitos têm a impressão de que eram homens sobrenaturais. Foram homens únicos, homens e mulheres únicos, mas foram homens e mulheres, como são todos os homens e mulheres sobre a face da terra. Em que eles se fundamentaram, em que eles se basearam para obterem esse testemunho? Na fidelidade de Deus. Não é tanto a capacidade humana de crer, mas a convicção, a disposição
de apoiar-se numa verdade superior a nós mesmos. E qual é? A fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus como base, como fundamento para a fé que conduz a ações, atos, ou o viver que agrada a Deus está aqui. Então, eu prefiro essa perspectiva. Você pode usar conhecimento teológico? Você pode usar conhecimento teológico. É um exercício também que se faz. Eu sempre lembro do Langston, que eu falo, foi uma referência para estudar teologia. É um livrinho muito simples, mas um homem muito sincero. Então, tem meu respeito e a confiança. Você precisa encontrar um escritor, um teólogo, em quem você confia, em quem você possa confiar. Tá? Estabelecida essa relação de confiança, você pode usar o material como uma referência para criar uma estrutura mental que possibilite a você um estudo mais proveitoso da palavra de Deus. Por exemplo, Langston apresenta aquela definição sobre a qual ele escreve o livro. Deus é espírito pessoal perfeitamente bom que, em santo amor, cria, sustenta e governa todas as coisas. E foi pela fé nesse Deus que Abel ofereceu um sacrifício melhor do que Caim, e por aí afora vai. Você pode fazer esse exercício e eu não tenho dúvidas de que você obterá resultados. Resultados saudáveis, resultados equilibrados no que diz respeito a um estado de consciência saudável, um estado de consciência equilibrado em relação à palavra de Deus, em relação à sua fé, em relação à sua vida. Fundamentando-se em Deus, você terá, com certeza, mais chances de sucesso do que sonhando que a fé é algo, a fé humana é algo que é suficiente. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a fé humana é a resposta à fidelidade de Deus. Nós acreditamos, nós confiamos porque Deus é fiel. Porque Deus nos chamou em Cristo Jesus. Nós respondemos de maneira correta e equilibrada, porque a iniciativa cabe a Deus. Em espiritualidade, quando nós falamos de espiritualidade, e eu peguei essa vertente aí de propósito, porque tem muita gente fazendo promessas aí de segredo e mistério. Você quer vender, você coloca a palavra segredo, mistério, segredo revelado, mistério revelado e por aí afora. Não tem segredo, não tem mistério, tá? Via de regra são métodos de concentração, exercícios de memória e imaginação. Concentração, memória e imaginação. Isso ajuda também no aprimoramento espiritual. Ah, mas uma pessoa espiritualmente desenvolvida, balela, conversa. Uma pessoa espiritualmente centrada na palavra de Deus é uma pessoa centrada na palavra de Deus. Ah, mas essa pessoa será mais. Não, ninguém é mais capaz do que ninguém. Não tem como se tornar mais ou superior ao que se é. Ninguém fica mais inteligente, mais forte, mais nada. Ah, mas vai chegar às alturas, não vai chegar a lugar nenhum. Via de regra, todo material que trata de espiritualidade, ele é, na verdade, uma imersão na verdade de Deus revelada nas Escrituras e um voltar-se para si. E nesse voltar-se para si, né, nessa introspecção, é possível que você permita que a palavra de Deus e o Espírito Santo atuem na sua vida de uma maneira a produzir os frutos que o Senhor Deus deseja que você produza, tá? Não é uma forma de criar um super cristão. Não é nada disso. Tanto que eu tenho material, tenho referências. Muita gente promete aí milagres, maravilhas, isso ou aquilo.
eu tenho minhas reservas quanto a isso. Muito pelo contrário, do que eu vejo, há uma série de problemas. O rabino, o rabino, Rabino Ariel é um do material que eu tenho lido, que eu tenho estudado. Ele é um dos que adverte quanto à possibilidade, quanto aos riscos de uma empreitada espiritual sem o devido suporte, sem a devida orientação. Também tem um outro escritor, o sucesso dele advém do fracasso. Ele se dedicou parte expressiva da vida dele a essa busca, a essa jornada espiritual. É um padre católico, na verdade. Ele teve uma série de frustrações, uma série de problemas, e no fim, o fracasso se tornou um sucesso. Ele escreveu, é pseudônimo, né? Brennan Manning, é o pseudônimo que ele usa. Ele era um padre católico. Ele escreveu o Evangelho Maltrapilho. É a grande obra desse homem, desse cristão, o Evangelho Maltrapilho. E nesse livro, que é uma ótima leitura, ele encontrou uma maneira de expressar uma condição espiritual, ou psicológica, ou mental, que ele chama atenção para o impostor. O impostor. Nessa jornada espiritual, via de regra, todos acabam se deparando com o impostor. O que é o impostor? O impostor é o atalho. O impostor é a preguiça. O impostor é a arrogância. O impostor é a presunção. É aquele que se apresenta como que poderia ou pode ser, mas ainda não é. Então, ele se apresenta como sendo o que não é. É comum você ver em alguns jovens, né, a necessidade de apresentar aquela postura. Ele acaba se tornando uma caricatura, né? A pessoa se torna muito caricata, né? É aquela espiritualidade caricata que fornece material aí para sátira, para humor, para comédia, né? Que tem os cacoetes, os tiques, os chiliques, as manias, né? Acontece na juventude, normalmente, na juventude espiritual, na juventude cristã, é um risco que todos correm, né? E às vezes ele aparece também na idade avançada, na idade já meio da metade por fim, em que nós vemos também, é possível ver que a pessoa se agarrou a um personagem e se recusa a abandonar aquele personagem, não quer admitir que envelheceu, que o tempo passou, né? Que ele é uma pessoa cujo corpo não corresponde mais, cuja vida não corresponde mais ao que ocorreu no passado, não é o mesmo momento. E alguns querem reviver eternamente aquele momento do passado. Aí se torna aquela coisa triste, deprimente, né? De pessoas também que se apegam se tornam imitadores de si mesmos, né? Ele é uma autocaricatura. É triste também, é deprimente. Em alguns casos, o personagem é bom, continua rendendo. Mas, por outro lado, a gente olha e vê com tristeza. E vê com tristeza um homem, uma mulher que não quer enfrentar os seus demônios, não quer enfrentar as dificuldades da vida, não quer encarar as frustrações, os erros, os enganos, não quer, na verdade, se libertar, né, das correntes que o prendem, né? Se apegou àquele personagem, vai defender, é como o ator de um personagem só, vai defender aquilo até a beira da morte. Aos 70 anos, ele interpreta uma criança de 10 ou 12 e não admite, né, que não é mais engraçado, é bizarro, é grotesco, tá? Então, na espiritualidade há uma série de riscos. O Ariel Kaplan, ele alerta até quanto à possibilidade
ao que tudo indica, ele criou um grupo de controle, que pessoas do meio no qual ele viveu, que tinha psiquiatra, né, pessoas com condições de avaliar os resultados desse tipo de experimento, por assim dizer, né, dessa jornada espiritual, desses ensaios que ele também realizou e buscou estudar. Em alguns casos, existe o risco, segundo ele fala, de que a pessoa já propensa, ou seja, a pessoa já com uma possibilidade de eventual desenvolvimento de um transtorno psiquiátrico, acabar desencadeando esse tipo de coisa. Me parece uma situação muito extrema, muito dramática. Eu entendo que na jornada espiritual não existe propriamente esse risco. Esse risco ele existe quando as pessoas pretendem adulterar, pretendem acelerar um processo que ocorre quase que naturalmente. Quanto maior a sua consciência do que está acontecendo na sua vida, quanto mais consciente você é de si mesmo, mais facilmente você assimilará o viver, o cotidiano, né? O dia a dia. A tentativa de acelerar o processo, eu não tenho nenhuma dúvida, pode desencadear uma série de transtornos aí, psicológicos pelo menos, né? Transtornos emocionais, problemas de comportamento e por aí afora. Por isso que eu falo, somos contra a fraude. Devidamente guiado, conduzido pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, com certeza você prosperará. Por quê? Porque Deus é fiel. Assim como o apóstolo Paulo fundamenta o seu viver, a sua iniciativa de socorrer uma igreja numa situação bastante crítica, nós podemos ter a convicção de que Deus providenciará os meios para socorrer a todos aqueles que nele creem, não importando a situação em que se encontram. Porque Deus é fiel. Deus te abençoe e retornaremos em breve.